Então hoje, como eu estava dizendo, na nossa imersão nós vamos trabalhar com a Epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Eu preparei essa apostila, esse material exclusivo para vocês, e nós vamos trabalhar no decorrer do dia de hoje, nesta imersão bíblica aqui, na Epístola de Paulo aos Gálatas, vamos trabalhar 9 lições, ok? Hoje também eu coloquei aqui ao lado o quadro, tá? E no decorrer do dia todo nós vamos trabalhar a questão da essência do Evangelho. Só que não é eu quem vai escrever, não sou eu quem vai escrever neste quadro, mas sim cada um de vocês. Então, à medida que nós formos estudando e for se destacando um ponto, né? Isso aqui é a essência do Evangelho, você levanta, vai ali e escreve. Aquilo ali é a essência do Evangelho, o outro levanta, vai ali e escreve. E no final da imersão nós vamos ter uma lista do que vocês aprenderam em Gálatas, que é a essência do Evangelho. Amém, amados? Amém. Então, nós vamos começar hoje ali na página 3 da nossa apostila, tá? E depois que nós tivermos esta lição, nós vamos fazer a leitura dos 2 primeiros capítulos de Gálatas corrido, tá? Só a leitura, amém? Mas, antes de qualquer coisa, aqui na primeira lição, página 3, nós vamos falar de um assunto que é essencial, que é como ler corretamente um livro da Bíblia. Amém? Quem acompanha o meu canal no YouTube vai perceber que lá também tem um vídeo, né, que eu coloquei a respeito desse assunto, tá? Por que é importante isso daqui? Porque, por incrível que pareça, tem muita gente ainda nos dias de hoje que está exatamente como o eunuco etíope, lá do livro de Atos, ali no capítulo 8, né? Lendo a Escritura, e quando alguém pergunta para ele, entendes o que lês? Ele não está entendendo nada, né? Como poderia entender se não há quem me explique? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer hoje, para alguns nós vamos relembrar, e para outros esse tipo de assunto vai estar sendo tratado pela primeira vez, tá? Tem gente que acha que é só abrir a Bíblia e sair lendo, e não é bem assim, não. Então, como a gente lê corretamente, não só Gálatas, mas qualquer livro da Bíblia, pastora Viviane? Primeira coisa, precisamos saber para que o livro serve. Cada livro da Bíblia tem uma função, tem uma serventia, tem uma utilidade. Todo livro bíblico, ele tem uma razão de ser. Todo livro bíblico, ele tem um destino. Amém, pessoal? Amém. Muito bem. Então, um livro bíblico tem início, meio e fim, visando um desfecho, visando um propósito. No caso aqui da Epístola de Paulo aos Gálatas, mais especificamente, toda a Epístola de Paulo aos Gálatas é escrita simplesmente para mostrar aos irmãos, às igrejas da Galácia, qual é a verdadeira essência do Evangelho. Este é o propósito de Gálatas. Então eu preciso ler a Epístola aos Gálatas com essa compreensão, tendo isso em foco, tendo isso em mente, e não querer dizer uma coisa usando o texto de Gálatas que o próprio texto não diz. Amém? Vocês vão ver muitos versículos hoje, que muitas vezes até vocês podem ter citado eles para apoiar determinada coisa, e nós vamos acabar olhando o contexto e vamos perceber que não tem nada a ver com aquilo que o versículo estava dizendo. E nós não temos que nos envergonhar. Eu mesmo, quando não tinha a formação teológica, fazia isso muitas ocasiões, tá? Então, nós não podemos ler um livro bíblico pensando que ele é picotado.
Do que eu estou falando? Nós não podemos ler um livro bíblico pensando que aquilo que o autor está falando lá no começo não deveria estar lá, mas deveria estar no meio, deveria estar no fim. Isso não existe. Amém? Então, todo livro bíblico ele tem um começo, um meio e um fim. Todo livro bíblico ele tem como que uma espécie de engrenagem espiritual que vai dando para ele uma sequência no assunto. Os evangelhos é muito interessante. Eu quero fazer uma imersão com vocês no evangelho de Marcos, e nós vamos ver isso na questão dos evangelhos, por exemplo, né? Às vezes você vê o evangelista está falando uma coisa e daqui a pouco já aparece um milagre, já aparece uma cura, e a gente lê assim, parece que aquilo está ali meio que por acaso, né? E não. Os evangelhos, nós podemos ver essa engrenagem de uma forma muito nítida nos evangelhos, porque quando entra algum acontecimento, logo após um assunto, um sermão, um discurso que aparece nos evangelhos, aquele determinado acontecimento é para respaldar justamente aquilo que foi falado. Então há uma sequência, todo livro bíblico tem uma sequência, amém? Então, qual é o problema? Por que é importante entender isso, gente? Porque o problema é quando a gente pega versículos isolados e aí a gente se põe a explicar, né, um versículo de forma isolada. E isso é um grande risco. Por quê? Porque nós podemos acabar falando uma verdade pela metade, ou podemos acabar falando uma coisa que o texto não está dizendo. Amém? Tudo bem até aqui? Por isso que os antigos pais apostólicos, por isso que os reformadores, eles tinham o costume da pregação expositiva. A igreja nos nossos dias ela precisa resgatar a pregação expositiva. Por que não se vê muita pregação expositiva por aí? Primeiro porque é o estilo de pregação mais difícil de se fazer. Segundo, infelizmente pela falta de formação ou capacitação teológica das pessoas, né, da igreja de um modo geral. Nem todo mundo está disposto a passar um sábado o dia inteiro aqui, como vocês estão, né, procurando entender melhor as escrituras. Nem todo mundo está disposto a fazer um bom curso teológico, né, no sentido de obter as ferramentas para ler, para interpretar e para transmitir melhor a mensagem da Bíblia. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração onde pessoas como vocês ainda, né, por enquanto ainda são a exceção e não a regra, mas a igreja nem sempre foi assim. Então nós precisamos resgatar o sermão expositivo. Por que o sermão expositivo é importante, irmão Jorge? Porque o sermão expositivo não tem como eu fazer isso aqui, como eu pegar um versículo isolado e tentar explicar. Quando eu ministro uma mensagem de forma expositiva, eu vou ter que obrigatoriamente seguir a ordem do livro, seguir o texto, contexto imediato, contexto remoto, chave de leitura do livro. Para se pregar um sermão expositivo sobre determinado trecho das Escrituras, seja em que livro for, eu preciso começar primeiramente vendo todos esses elementos naquele livro aonde Deus tocou no meu coração para transmitir a palavra ao seu povo. Amém, gente? Então, mas é o estilo de ministração. Se você for para a história da igreja, tá? Se você for para a história da reforma Malaquias, você vai ver os pais apostólicos, os apóstolos, os teólogos do primeiro século, os pais reformadores, todos tinham o costume da pregação expositiva. E se você pegar hoje, né, até o irmão Jorge me perguntou aqui, né, quem é que vai dar aula para nós? É o Josadak, né? Eu digo, não, sou de homens, né? Não sou o Josadak assim, mas a gente faz o que pode. Então, mas se pegar as pessoas que têm um entendimento bíblico lúcido, o Josadak é um exemplo disso, né? O seminário de ciências bíblicas que a gente teve uns 15 dias atrás, né, ali com os teólogos que são tradutores do texto da Bíblia, né? Então, todo mundo que é teologicamente lúcido,
não aceita a ideia de pegar um versículo isolado e com base só nesse versículo tentar explicar. Amém? Lembrando a diferença entre dogma, doutrina e costume, né? O que é doutrina? Doutrina é o que está na Bíblia. Tem um vídeo lá no meu canal no YouTube que eu falo disso, né? Doutrina é o que está na Bíblia. Dogma é a maneira como a igreja pensa aquela doutrina. E costume é a maneira como a igreja aplica na prática aquilo que pensa de determinada doutrina. Amém? Depois vocês assistem o vídeo lá para refrescar a memória nisso aí, tá? Então, mas assim, eu não posso pegar um versículo e trabalhar com ele. Teologicamente você até pode, mas para fazer isso você vai ter que pegar a pastora Vera, mais outro, até formar um bloco de versículos que permitam que você traga todo o enredo, todo o contexto do antes, do depois, para você explicar o conceito que você deseja transmitir com aquela palavra. Amém, gente? Bom, então vamos dar um exemplo prático, né? Que até aqui a coisa está bem técnica, mas depois vai ficar mais prática, não se preocupe. Vamos dar um exemplo prático, Salmo 23, verso 4, que eu coloquei aqui na apostila, né? Vamos ler juntos aqui? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Então digamos que o Adonis foi convidado para ministrar uma palavra no domingo, e Deus tocou no coração do Adonis para trazer para a igreja o Salmo 23, verso 4. Qual é a abordagem teológica correta desse texto? Primeiro, o ideal, ainda que ele destaque o verso 4, mas o ideal é ele abordar o salmo inteiro. Por que isso é o ideal? Porque se nós pegamos, Anderson, né, irmão? Se nós pegamos, irmão Anderson, só esse versículo, a gente corre o risco de estar falando a verdade pela metade, né? Porque esse verso, o 4 aqui, ele não é o Salmo 23 inteiro, ele é só uma parte da mensagem deste Salmo. Amém, gente? Amém. Então, o que o Adonis vai fazer? Ele vai pegar o Salmo 23 inteiro, ele vai expor o contexto do Salmo 23, e daí ele vai para o verso 4 em particular. Amém? Eu, por exemplo, quando eu ministro, né, dessa forma, lá no meu esboço você vai ver assim, ó, eu boto lá o título da mensagem, né? Aí eu boto lá, texto base, 2 pontos, Salmo 23, vírgula, com ênfase no verso 4. Aí eu escrevo um primeiro parágrafo, né, com o tema da mensagem, a ideia geral que eu quero transmitir. Depois eu vou escrever mais alguns parágrafos no meu esboço, né, com uma visão panorâmica do Salmo 23. Depois eu vou pegar o verso 4 em específico, vou fazer uma aplicação prática daí, do Salmo 23, especificamente do verso 4, e vou concluir a mensagem. Teologicamente, isso é uma maneira correta de você expor um texto desses. Amém? Amém. Mas o que a gente já vê? Pessoal, direto para o verso 4, né? E aí já pega mais um monte de versículo, né? Pega lá a chave bíblica, alguma coisa assim, né? E começa a achar palavras correlatas e daqui a pouco, aí dá aqueles sermões esquisitos, né? Você já viu aquele tipo de sermão assim? O cara começa falando né? O cara vai pregar num casamento, começa falando de casamento, termina falando de arrebatamento. Você vai dizer, mas não tem a ver indiretamente, né? Se ele for falar lá até das bodas do cordeiro e tal, que nem é uma coisa do arrebatamento, é uma coisa posterior, né? Lá na matéria de introdução ao Apocalipse nós vamos ver isso, né? Indiretamente até tem a ver, né? Mas não é o objetivo principal.
ali, né? Por exemplo, eu fui pregar no casamento do meu primo lá em Porto Alegre. Meu primo não é crente, né? Não é evangélico, mas me convidou para pregar no casamento dele, né? Ele é pediatra, infectologista pediátrico lá em Porto Alegre, né? Aí eu fui pregar no casamento dele, só tinha médico, né? Imagino, né? Foi um negócio de alto nível. Aí, né? Vou pregar num casamento. Eu não posso ir pregar num casamento e pegar um texto lá, por exemplo, tipo o uso do véu na igreja de Corinto. Tem gente que faz essas coisas, né? Tem que ser texto de casamento. Então, qual é um dos melhores textos de casamento da Bíblia? Ora, bodas de Caná da Galileia. Só que como eles não eram crentes, e eu queria pregar e abençoar os meus primos, mas ao mesmo tempo evangelizar aquele pessoal, eu pego Jesus nas bodas de Caná da Galileia e trago a mensagem com o seguinte tema, né? Jesus, o convidado que não pode faltar em nenhum casamento. Aí eu trabalhei toda a questão das bodas de Caná da Galileia, né? Trabalhei a questão que Jesus é o convidado insubstituível. Por quê? Porque aquilo que os outros convidados não podem fazer, que é transformar a água em vinho, ele faz. Amém? E aí, depois se você quiser eu te passo o esboço, caso, viu, Adonis? Caso você vá pregar algum casamento aí, né? Entendeu? Mas isso é uma abordagem correta do texto, né? Do assunto, do momento, né? Então nós precisamos aprender a nos aproximar. Você está me olhando com uma cara porque você pensou assim, né? O pastor já vai entrar rasgando em Gálatas, né? Não, isso nós vamos fazer da lição 2 em diante, né? Primeiro nós temos que aprender, né? A Bíblia, assim como tudo na vida, você tem que aprender a mexer com ela, manusear ela, né? A trabalhar com ela. Amém, amados? Amém. Muito bom, estão entendendo, né? Então, mas vamos voltar para o 23, verso 4, tá? Então, quando o Adonis chegou finalmente, né? Depois que ele pegou lá e trouxe todo o contexto do Salmo 23, aí ele pega o verso 4 em particular, e aqui na apostila eu sugeri que o verso 4 tem 3 aspectos que ele poderá estar aplicando. Vamos reler de novo ali, Salmo 23, verso 4. Vamos reler na apostila em voz alta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Esse verso possui 3 aspectos ou ideias que nós podemos aplicar. Primeiro, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Ora, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu reconheço isso é porque eu sou uma boa pessoa. Entretanto, eu estou no vale da sombra da morte. Por que isso? E aí você vai ver que você entra numa área, né, que é um dos maiores enroscos da filosofia e da teologia também até hoje, que é o problema do mal. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por que, né, pessoas más, né, muitas vezes experimentam, né, coisas boas, né? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por que pessoas más muitas vezes experimentam coisas boas? Oi? O dilema de Asaf, né? O salmista, né? 23 verso 4, outro aspecto do versículo, a infelicidade é uma possibilidade real? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quer dizer, há possibilidade na vida de um servo de Deus
dele passar momentos de infelicidade? Outra, só no verso 4, ó, aqui já tem toda a pregação, hein, Adonis? Aqui já dá para falar um tempão, né? Terceira, ó, andar com Deus é andar em esperança e na perspectiva de libertação. Ainda andasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Andar com Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, tu és aquele que me dá a esperança da libertação, do consolo, do livramento das infelicidades e de todas essas coisas na minha vida. Amém? Na verdade, o terceiro item aqui poderia ser a conclusão da tua pregação, Adonis. Então, gente, nós não podemos cometer desonestidade teológica com o texto. O que eu falei? Não podemos cometer o quê? Desonestidade teológica com o texto. Quando eu cometo uma desonestidade teológica com o texto, eu vou prejudicar quem ouve a mensagem. E quando que eu faço isso, pastora Viviane? Quando eu uso versículos isolados e fora de contexto. Então, nós devemos e podemos, Rafael, ministrar todos os versículos da Bíblia, amém? É importante dizer isso, porque às vezes eu estou aqui falando, né? E de repente você vai ficar meio assim, né? Vai que me chamam para trazer uma mensagem na célula, no grupo familiar, num culto, né? Pô, mas agora o professor falou aquilo lá na imersão, mas não é para você ficar desse jeito, amém? Nós não devemos cometer desonestidade teológica usando versículos isolados, mas nós podemos e devemos pregar todos os versículos da Bíblia. Basta fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Orar pedindo iluminação ao Espírito Santo, porque senão não adianta nada, né? E enfiar o nariz na Bíblia e estudar o texto. Amém, gente? Muito bem. Então essa é uma regra fundamental na teologia, enfim. Não, o fato de ser muito difícil aplicar um núcleo de estudo justamente por causa dessa ação do versículo usado da maneira do pretexto, no caso e a letra mata, quando Paulo estava falando da diferença entre a velha aliança, da aliança da letra, também já começou matando no pé do mundo, né? E relacionando com a graça que o Espírito vivifica. Sim. Aí o pessoal vem, não, a letra mata, não vai fazer teologia, não vai fazer gratidão, que a letra mata. Não tem nada a ver com o estudo teológico, tem a ver com a questão do que o irmão está falando aqui. Inclusive hoje nós vamos falar bastante da lei e da graça, viu? Vamos falar bastante das duas alianças. Se prepare que durante o dia aí vem coisa forte pela frente. Nós estamos só aquecendo a turbina, tá bom? Muito bem. Outro exemplo, um dos textos mais enigmáticos da Bíblia, né? Os alunos me perguntam quando será a imersão em Apocalipse. Agora eu não quero entristecer você, mas eu vou te dizer uma coisa assim, tudo que aparece no Apocalipse, do primeiro ao último capítulo, é para dizer simplesmente o seguinte: no final haverá um novo céu e uma nova terra. É simplesmente, esse é o propósito do Apocalipse, é chegar no final e dizer o seguinte: olha, se você está com Cristo, tudo vai dar certo. Só isso. Amém? E a maior parte dos capítulos do Apocalipse, irmã Joias, são narrando acontecimentos que se darão no período da grande tribulação, a fim de mostrar aos santos que realmente não é nada interessante estar aqui naquele período. Então todas aquelas coisas lá das trombetas, dos selos, das taças e não sei o que, tudo coisa do período da grande tribulação. Amém? Então, todos aqueles acontecimentos lá do Apocalipse, eles estão como que pavimentando uma espécie de avenida espiritual para se chegar a essa conclusão. Qual conclusão?
no final haverá um novo céu, uma nova terra, e se você está com Cristo, pastora Vera, tudo vai dar certo. Amém, amados? Outro exemplo, Epístola de Paulo aos Filipenses. Essa eu ainda quero também fazer uma imersão. Aliás, eu quero fazer imersão em todas, né? Espero que vocês queiram também, né? Mas Filipenses, outro exemplo é Filipenses, né? Epístola aos Filipenses, a palavra que mais aparece é a palavra regozijo, 21 vezes. Regozijo é o que? Alegria, né? Então, qual é a síntese da Epístola de Paulo aos Filipenses, né? É uma carta sobre o contentamento, sobre o regozijo, sobre a alegria na vida do cristão. Amém, amados? É a epístola da alegria, né? Então, toda a epístola de Filipenses vai trabalhar essa questão. Está entendendo, Vitor? Amém? Então, nós vamos fechar essa primeira lição aqui dizendo isso. Para ler um livro da Bíblia de maneira séria, como ele era lido originalmente, você precisa entender a chave de leitura do livro. Por isso que eu já coloquei ali, está ali a chave de leitura de Gálatas, a essência do Evangelho. Amém? Lembrando também que os livros da Bíblia não foram escritos para nós. Calma, antes que você me apedreje, deixa eu explicar. Né? Antes que jogue as balas em mim, né? Deixa eu explicar, né? Os livros da Bíblia foram escritos para os destinatários originais. Então, a Epístola de Paulo aos Gálatas não foi escrita para Jorge no século 21, que mora em Paranaguá, aqui pertinho da Roque Vernalha, né? Nosso vizinho aqui, né, Jorge? Né? Foi escrita para quem? Para os irmãos, não é nem de uma igreja, para os irmãos de uma região, de uma província, né, rural do Império Romano, chamada Galácia. Para eles foi escrito isso daí. Mas e nós? Nós somos destinatários secundários. Amém? Não quer dizer que o Espírito Santo não lembrou de nós, esqueceu de nós, ou que nós somos crentes de segunda categoria. Não é essas bobagens aí, não pensa essas bobagens, não estou falando disso, tá? Mas foi escrito originalmente para eles. Então eu preciso, se eu quero entender realmente Gálatas, eu preciso pensar assim: eu vou ler a epístola de Paulo aos Gálatas como alguém da Galácia leria. E para eu ler como alguém da Galácia leria, Adonis, eu tenho que me transportar. E como é que eu faço esse transporte? Estudando. Eu tenho que me transportar para aquela época, para aquele contexto, para aqueles costumes, para aquela história, para aquela geografia. Amém? E isso eu farei através do estudo teológico. Amém, gente? E aí depois que eu vou tirar a aplicação para os dias de hoje. Vocês vão ver que tem muita aplicação também para hoje, né? Sempre tem aplicação para hoje. Tudo bem até aqui? Então, outra coisa, ó, eu quero fechar com isso. Você pega um livro bíblico e você vai fazer nele um trabalho sério, um trabalho extenso, um trabalho de leitura. Você não pode cometer o erro de ir para a Bíblia pensando em ensinar alguém. Você vai dizer: nossa, mas então a Bíblia não é para ensinar. Não, a Bíblia é para ensinar a todos, primeiramente a você. A Bíblia é para ser ensinada a todos, e o número 1 desse todos sou eu. O número 1 desse todos é você. Porque tem muita gente que lê Bíblia, estuda a Bíblia para pregar para os outros. Tem ou não tem? Né? Olha que pau, isso aqui vai dar um sermão legal, né? Isso daqui lá da imersão, eu vou pregar para não sei onde. Não, tá tudo certo. Você pode, deve reproduzir o que você tem aprendido aqui e trazer outros para as próximas imersões, né? E trazer outros para a escola teológica também.
tá? Mas você tem que ter isso sempre em mente, querido. Em primeiro lugar, você lê, estuda a Bíblia para obter conhecimento para a tua salvação, para obter edificação para a tua vida, porque como é que você vai dar para o outro aquilo que você não tem? É o que Paulo falou para Tiago. Assim salvará a ti mesmo e a muitos. Isso, assim salvarás a ti mesmo e a muitos. Como é que eu vou salvar os outros se eu não estou salvo? Como é que eu vou explicar para os outros se eu ainda não entendi? Como é que eu vou levar o outro a experimentar se eu ainda não experimentei? Você lembra o que está escrito ali? Ninguém pode dar nada, né? Ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Amém? Então primeiro eu tenho que receber do céu, para então transmitir e compartilhar aos outros. Amém, querido? É o 1 Timóteo 4,16, né? Versículo que me marca até hoje. Vamos ler juntos aqui na apostila? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tem cuidado dos outros primeiro? Não, de ti mesmo. E do que mais? Da doutrina. Doutrina é Bíblia. Amém? Não é importante. Tem gente que vem às vezes com essas conversas fiadas, né? Aqui na igreja uma época tinha umas conversas fiadas assim, né? Não, para que tanto estudo? Não é tão importante assim. Graças a Deus a pessoa nem ficou aqui, né? Porque aqui é ministério de ensino, né? Então você vir para o ministério de ensino e reclamar que tem muito estudo é a mesma coisa que você entrar numa farmácia e reclamar que está cheio de remédio ali dentro. Um negócio meio esquisito, né? Então eu digo, olha, né? Você é bem-vindo, mas eu acho que você está no lugar errado, né? Chegando na churrascaria. Né? Então veja bem, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Como é que eu vou ter cuidado da doutrina se eu não estudo ela, se eu não conheço ela, se eu não domino ela? E a doutrina é doutrina bíblica: arrependimento, santificação, conversão, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, fé, graça, o arrebatamento, novo céu, nova terra, todas essas coisas aí e muitas outras, né? É doutrina bíblica. Amém, queridos? Não podemos ser gente que não cuida de si mesmo e quer cuidar dos outros. Vou repetir: não podemos ser gente que não cuida de si e quer cuidar dos outros. E aí é o texto clássico, né? O Senhor Jesus é lúcido, eu admiro a lucidez do Messias, né? É o texto clássico de Mateus 7, do 3 ao 5, que a minha intercessora pessoal aqui gosta de citar esse texto, né? Vamos lá, Mateus 7, 3, 4 e 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém, gente? Primeiro, devemos buscar a palavra de Deus para a nossa salvação e depois compartilhar isto com os outros. Amém? Amém. Então, com isso nós encerramos esta primeira lição. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de dar o seu joinha ali, o seu like, e ative o sininho, clique no sininho para ativar todas as nossas notificações. Eu sou o professor Alessandro Ribeiro, nós estamos aqui presencialmente ao vivo com os nossos alunos da imersão bíblica no livro de Gálatas, aqui em Paranaguá, Paraná, e Deus te abençoe, até o próximo vídeo.
em nome de Jesus.